Olá, me chamo Ana Júlia, sou estudante de zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e hoje eu vim apresentar o meu trabalho que tem como tema o uso de diferentes fontes de óleo na vida de prateleira e composição da carne de codornas europeias. Os ácidos graxos são essenciais para o crescimento, desenvolvimento e reprodução dos animais. No entanto, as aves são incapazes de sintetizar os ácidos graxos nuleicos e linolênicos, e estes devem ser fornecidos na dieta. O óleo de soja é a principal fonte de óleo utilizada em dietas para as aves, porém ele possui altas concentrações de ômega 6, o que acaba afetando a proporção com ômega 3 por competir pelas mesmas vias metabólicas no organismo. Como nós desejamos sempre enriquecer o nosso alimento, fontes de óleos ricas em ômega 3, como o óleo de linhaça e o óleo de canola, eles são benéficos para as aves, porque melhora o seu metabolismo, e para nós, porque esse ômega ele é depositado na carne e nos ovos desses animais. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão de 3 fontes de óleo na dieta de codornas europeias sobre a vida de prateleira e a composição da carne. Foram utilizadas 420 codornas europeias, que foram selecionadas pelo peso médio ao nascimento e distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado. As aves receberam alimento e água à vontade e o experimento ocorreu do 1º ao 35º dia de vida, ou seja, teve uma duração de 35 dias. A temperatura máxima encontrada durante esses 35 dias foram de 27,6 graus Celsius e a mínima de 14,7 graus Celsius, e a umidade relativa máxima foi de 73% e a mínima de 54%. Esse experimento ele foi composto por 3 tratamentos com 7 repetições de 20 aves cada. Essas dietas elas foram isoenergéticas e isoproteicas baseadas em milho e farelo de soja, atendendo todas as exigências para codornas em crescimento, de acordo com as tabelas brasileiras propostas por Rostagno et al. Então, foram 3 tratamentos. Tratamento 1 teve inclusão de óleo de soja, tratamento 2, inclusão de óleo de canola, e tratamento 3, inclusão de óleo de linhaça, todas nas mesmas porcentagens, seguidas numa ração basal. Ao final do experimento, com 35 dias, foram abatidas 2 aves por repetição, para fazer as análises de oxidação lipídica e composição centesimal da carne. A oxidação lipídica ela foi realizada aos 0, 3, 6 e 9 dias da carne da coxa armazenada sob congelamento e foi determinada através do teste de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, que é o TBARS. Já a composição centesimal ela foi realizada nas amostras de peito in natura de um macho e uma fêmea por repetição. Então, foi totalizado 14 aves por tratamento para realizar essas análises. Bom, então aqui nós podemos ver um pouquinho do passo a passo para análise de oxidação lipídica, Então, primeiro nós separamos as coxas a serem utilizadas e armazenamos sob congelamento. Depois, nos dias de análise, que foram os dias 0, 3, 6 e 9, essa amostra ela era misturada com a solução e homogeneizada com auxílio do Turex. Então, ela era centrifugada e feita a leitura em um espectrofotômetro. Já as análises da composição centesimal da carne, ela foi realizada em amostras do peito in natura de um macho e uma fêmea por repetição. Essa carne ela foi seca em estufa de circulação de ar forçado a 55 graus Celsius por 72 horas e foi determinada a porcentagem de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta e extrato etéreo. Todos os dados obtidos eles foram submetidos à análise estatística utilizando o SAS 2010 e foi analisado por A9 testes de média, sendo consideradas significativas quando P é menor que 0,05. Bom, então agora eu vou apresentar os resultados. Nessa primeira tabela, nós temos os dados das análises de oxidação lipídica da carne da coxa das codornas analisadas em função da fonte de óleo utilizada na ração, do sexo dos animais e dos dias de armazenamento da carne sob congelamento. Nós podemos observar que não houve efeito da fonte de óleo utilizada na dieta, e a quantidade de monoaldeído encontrada da carne ficou em torno de 1,15 mg por quilo, assim como também não houve efeito para machos e fêmeas. Porém, quando nós analisamos essa oxidação lipídica ao longo dos dias de armazenamento da carne, nós podemos observar que quanto mais tempo a carne ficou armazenada, mais gordura foi oxidada. E isso é um resultado esperado, uma vez que o congelamento ele não cessa essa atividade oxidativa das gorduras. Nós também podemos observar que usar óleos de diferentes fontes não alterou a oxidação lipídica,
Então, mesmo adicionando mais ômega na carne, ela não teve um aumento da sua oxidação. Aqui é um gráfico, né, onde nós podemos observar que houve um efeito quadrático por dia que aumenta o MDA com o passar dos dias. Aqui a gente consegue ver que a carne in natura ela já tinha 0,7 miligramas de monoanaldeído por quilo e que com 9 dias de congelamento essa quantidade de espécie reativa dobrou. Agora, nessa segunda tabela, né, eu trouxe para vocês as médias e as análises da composição bromatológica da carne do peito das codornas alimentadas com diferentes fontes de óleo e foi analisado em função do sexo e a sua interação. Nós podemos observar que houve interação para a proteína bruta e estratetério, onde tanto macho quanto fêmea que receberam o óleo de linhaça, eles tiveram uma maior quantidade de proteína bruta na carne do que as aves que receberam as outras fontes de óleo. Além disso, também podemos observar que reduziu o estratetério, né? Então, reduziu a gordura dessa carne. E apesar da oxidação lipídica não ter sido diferente, igual observamos na tabela anterior, podemos observar que essa carne teve muito menos gordura, sendo então possivelmente uma carne mais saudável, porque teve mais proteína e menos gordura. Também podemos observar efeito isolado da fonte de óleo, onde a carne do óleo de linhaça teve uma menor quantidade de matéria seca do que as demais. E com relação à matéria mineral, apesar de ter havido efeito para a nova, né, nos testes de média, as médias se mostraram sem diferença significativa. Bom, então podemos concluir que os resultados observados comprovam que o uso de ácidos graxos poliinsaturados na forma de óleo de linhaça e de canola na dieta de codornas de corte em crescimento não altera a vida de prateleira da carne, porém, o uso do óleo de linhaça na dieta ele reduz o estratetério e aumenta a proteína bruta. Agradeço a todos pela atenção, em especial ao meu grupo de estudo de hemorfia, ao CNPq, à Fundação Araucária e ao DZO da Universidade Estadual de Maringá.